chegando lá, eu dou glória a Deus por ter os irmãos dados e fundaram a igreja lá com mais ou menos, tem 3 anos. Mas ela estava precisando de algo então que eu não sabia de nada. E quando a gente diz, eu aceito Deus, a gente não sabe se o Espírito Santo, mas quando a gente aceita Deus verdadeiramente de verdade, eu tive a confirmação que se o Espírito Santo Deus olhe, Deus não me levantou lá. E eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim lá, meu Deus, e eu fui. Irmão, eu enfrentei uma batalha tão grande, que eu pensava, Senhor, o que é isso? Olha, a caixa de som queimava, a internet caía, era aquela tribulação forte, porque lá é um assentamento onde tem 50 famílias. Mas sabe então que nem todos é convertido. Muitos têm para o mundo, irmão, e eu fui. Porque lá tem uma família numa grande divisão, onde tem uma mulher que roubou o casamento de um filho por espírito de macumbaria, porque você sabe que existe, faz feitiço. E aí a mãe e a irmã são crentes e a sobrinha. E eu disse, Senhor, eu vou lá. Aí teve esse culto que eu fui no sábado. Só que o culto foi rápido, porque os irmãos cavaram lá para poder fazer agora mesmo a igreja. E eu fui também mais lá porque Deus usou a enfermidade do meu avô. Os irmãos, quando eu cheguei na casa do meu avô, eu vi ele tão doente. Eu falei, Senhor, não leva ele, Deus, porque é um caboclo tão tão bom. E ali eu temi a Deus, porque ele tem arrependimento com uma pessoa dele, irmão. É você chegar lá, meu avô estava tossindo tanto. E como eu disse naquele tempo, eu estava pedindo oração e ninguém sabia o que era. E aí ele, por teimosia dele, há 60 anos ele fumava e o fumo consumiu algumas partes. E qual o médico disse a ele que ele não podia fazer mais cirurgia, porque a pessoa de idade não suporta fazer a cirurgia. E aí então a minha tia veio de Goiás, meu pai na carteira e veio. E a minha mãe também enferma, não pode também fazer nada, porque ela também deu um derrame do joelho, ao qual criou água, estava com o joelho bastante inchado. Peço a Deus que a igreja ore por ela. E que minha mãe não deixou nenhum dia de orar por mim. E assim como o irmão meu disse que demorando para mim, eu estava muito depressiva, irmão. Eu cheguei aqui tão depressiva demais, a qual Deus me tirou dessa situação. E chegando ali, veio uma irmã da África, a qual Deus, quando eu disse bem assim, eu disse, Senhor, eu vou me entregar a ti, mas para o Senhor me levar a qualquer lugar do mundo, eu irei entregar a tua palavra. E assim eu fui daqui para lá. E aí não deu tempo de eu ir, quando a irmã foi lá para casa do meu avô, cheguei um pouco meio tarde. E agradeço a Deus ela ter ido lá orar, porque meu avô com 60 anos de fumante e católico, os irmãos sabem que não é fácil sair do fumo. E aí naquele dia que orou, Deus brandou o coração dele. Naquele dia ele deixou. E aí deu domingo, e eu disse, irmã, Deus está me incomodando. Chama as irmãs que tem aí. Eu não sei nada, mas fui lá e Deus dizia, Deus 5 horas da tarde, Deus confirmava. Tu vai lá e tu vai abrir o culto. Eu disse, Senhor, confirma se eu não vou fazer um culto, Senhor. Eu não sei de nada. Eu não sou missionário, não sou pastor, eu não sou nada. E Deus disse, tu vai. E eu fui. Quando cheguei lá, tem uma amiga da minha mãe, cheguei lá na casa dela. Aí eu disse, vamos lá, que Deus me chamou para eu não sei o quê. E ela disse, ô mulher, estou tão ocupada, tem tanta roupa para me tomar, tanta coisa. Eu disse, e Deus veio meu coração, Deus falou, poxa, você está igual Marta? Marta, ela estava ali andando preocupada, ela andava ali porque tinha que cuidar das coisas, a qual Maria ficou ouvindo Jesus. E ela não percebeu de maneira alguma, Marta não percebeu quando Deus foi embora. Maria escutou a pregação, quando Deus disse que ia dar o filho de Jesus a ela. E aí aquilo incomodou a ela, a qual Deus usou o marido dela e forçou um pouquinho que ela fosse. E ela, eu não sabia o que aquela dia tinha nem nada. E somente ali orei. Eu disse, Senhor, e ali Deus me usou tremendamente, porque eu não sou batizada com o Espírito Santo. E eu disse, Senhor, eu não sei orar. Senhor, acabou lá, como eu sou aqui. E abri o mundo, não tive medo, abri, orei, passei pela peleja. E orei, meus irmãos.
a qual eu tenho testemunho de cada uma delas, aqui gravado no meu celular. Ela se batizou, mas se batizar não é somente você se batizar. Se batizar é você praticar, é você orar de joelho, é você ler a Bíblia. A qual ela me disse, eu não pego mais na Bíblia, não tenho tempo, só tenho tempo de correr. Eu disse, para que tu corre, então somente isso tudo vai ficar aí. E ali eu orei em cima daquilo. E ela disse, irmã, parece que você tirou uma carta junto em cima das minhas costas. Porque eu nunca vi um culto tão usado igual você orou. Eu disse, irmã, não foi eu não, foi Deus. Porque eu sei que Deus tinha algo para dizer. E ela disse, irmã, eu sempre tirei algo, eu já estava planejando a minha morte dentro de casa. E não estava mais com vontade de ir para a igreja. Ela disse, sei lá, estava desanimado por alguns irmãos. Eu disse, você não tem que ir por irmão, você tem que ir por você, porque a salvação é individual. Porque Deus não tem acepção de pessoa. Deus, se fosse assim para Deus escolher, Deus não tinha colocado o bandido, agora Deus foi pregado lá na cruz e estava lá o ladrão. Então assim, Deus não escolhe de maneira alguma. Então ali eu comecei aquela peleja de orar e passei a segunda e a terça. E a qual Deus me usou a confirmação que meu avô estava com aquela pneumonia, fomos na terça para Petrolina. E pela honra e a glória de Deus, Deus curou ele, não estava mais com a bactéria da pneumonia, Deus curou ele. Só o coração com aqueles batimentos fracos por ter aquela arritmia, mas creio em Deus que Deus vai operar. Mas ele emagreceu de um jeito, irmão, foi de um dia para outro. E aí a gente orei a Deus e pedindo. E ela também tem a sobrinha dela, e tudo que estava faltando lá. Eu não sabia que era fé, porque depois do encontro de fé, Deus me usou. Então, foi depois do encontro de fé, Deus me fortaleceu. E como o pastor disse, que quando é para fazer algo, o inimigo realmente se levanta. A gente ora e não é fácil. E agora eu consegui formar um grupo de jovens. Eu não sabia administrar nada não, tudo isso foi Deus. Consegui administrar assim com as outras irmãs. E deixei lá a obra feita, a qual o pastor lá ficou impressionado a que eu fiz lá. Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Então Deus é o Deus do impossível. Deus faz o improvável se tornar possível. Porque, meus irmãos, que a sua juventude você não vem se desviar. Eu sou a prova viva, a qual hoje eu tenho 26 anos de idade. Mas o mundo, irmão, Deus é o dono do ouro e da prata. O povo acha que o dono é o dono do inferno, né? Deus é o dono do céu e do inferno. Deus é o inferno do Satanás. E hoje a gente tem que estar vigilante da palavra. É poucas pessoas que querem o bem. Há muita gente que confia porque comprou carro, porque comprou moto, mas não é. Deus quer o coração da gente. E que a gente pregue. A gente não sabe qual é o momento que Deus está lhe usando. Mas abra a sua boca a Deus lhe usar. Não tema. Então, depois desse dia que aconteceu na sexta, que a gente foi para o Rio, minha sogra tem 10 anos, ela não toma banho no Rio. E eu disse, nós estamos tentando tomar banho no Rio. Eu disse, a senhora não é crente, tem fé em Deus? Aí ela foi e tomou banho no Rio para nós. Já aconteceu alguma coisa? Não. Pela honra e glória de Deus não aconteceu nada. E ela ficou alegre. Por que teria medo? Por que, irmão? A qual o médico diz, né? Os medos a gente, mas a gente não tem que ter medo. A gente tem que colocar Deus na frente. Então, assim como a gente tem aqui um grupo de jovens para poder levantar eles para cantar, assim Deus me fala. Pregue de joelho, ora antes, porque o inimigo ele se levanta. O inimigo não gosta quando os jovens cantam. Por quê? Porque eles querem tudo. O que acontece? Hoje a vaidade ela está demais. E o que a gente viu acontecer dessa criança em Santa Maria, irmão? Isso aí já é de muito tempo que já vem as coisas acontecendo. A qual a gente está vigilando. Por quê? Às vezes ali a mãe não estava vigiando, a mãe estava do lado, achava que conhecia, mas não conhecia. Se essa mãe conhecesse a Deus, creio eu que não teria acontecido. Mas a qual ela confiava no homem, que era do lado a ser família, a vida dela foi ceifada. Mas Deus é o Deus da justiça. Deus jamais abandona a gente. Então assim como Deus também tremendamente tem confirmado, a toa não foi ao esposo que eu tenho, porque agradeço a Deus imensamente por a vida dele, até por às vezes ele ser agoniado, mas ele é uma boa pessoa e até me levantará muitas vezes
vezes deve ter caído, até muitas vezes a Deus vir falar em sonho, porque Deus usa a gente, irmão. E você diz, não sei pregar, tão somente você lê, Deus já ensina a pregar. Se tão somente tu não cantou, Deus vai te fortalecer a cantar. Então não tenha medo de subir no altar. Então a gente é a prova viva. Então eu disse, eu vou contar esse testemunho. Por quê? A qual elas também, irmão, estava faltando algo, era contar testemunho. O pastor de lá não usava nenhuma vez a elas contar testemunho. Era aquele culto rápido, coisa de 1 hora, mas eu pedi testemunho. Eu disse, se vocês não tinham testemunho, vocês vão contar. E aí na terça eu gravei cada um do testemunho. E o Espírito Santo se habitou lá, primeiramente, e assim como o inimigo tribulou, mas a gente continuou lá firme, pela honra e a glória de Deus. E só devo agradecer a Deus, que assim que o Senhor operou lá, e sei que ontem disse que grandemente foi um culto muito de bênção, cada uma delas foi chamada. O que precisava era o quê? Fortalecer a fé, porque a fé, ela é impossível nas coisas que não se vê. Deus opera quando a gente não vê. E assim, quando a irmã estava ali fraca, planejando a morte dela, porque mesmo a gente sendo crente, tem que estar vigilando na palavra. Tem que estar orando, se revestindo. Não é você somente se deitar e chegar assim, eu vou dormir. Não adianta, irmão. Então ali aquela irmã estava tão fraca, ao ponto que eu vi que aquela outra ia morrer. Mas assim, Deus chegou no ponto de me levar lá, eu não sabia que era eu. Porque aqui, se eu não me engano, vai completar uns 3 meses que eu aceitei aqui. E assim como Deus me deu a confirmação, quando eu estava naquela outra ministração, que Deus mandou sair de lá, porque eu sabia que o Espírito Santo não habitava lá. E por que eu fiquei vigilando? Porque eu vi algo acontecendo que estava afastando meu marido. Porém, eu já tenho um colega minha, ao qual ele estava se aproximando da amizade do esposo dele, e Deus me entendeu. E eu nunca vi aqui a gente dizer assim, vou criar um futebol com Cristo. Não existe, porque onde tem futebol às vezes gera briga. E aí tinha acontecido alguma coisa lá, e meu marido um dia falou, e eu já fiquei vigilando naquilo, eu disse, vamos sair. Não tive medo de sair, fui perseguida, mas também não tive medo, continuei e fiquei aqui. Então eu digo, quando for para Deus mudar 2 vestes, Deus muda, não vai ser ser humano, Deus mesmo que usa. Porque eu fui ainda crente rebelde, que eu disse, Senhor, eu não vou deixar de usar isso, deixar de usar aquilo. Mas eu deixei porque Deus habitou dentro de mim até a coragem e a desafiar esse mundo. Porque hoje eu não tenho medo de avisar a Deus que eu sinto. As coisas que sinto. Porque creio eu, se muito antes eu era, as coisas tinham melhorado mais. Mas Deus para tudo, Deus tem um tempo. Deus usou um tempo para cada um. Assim como fala na Bíblia, assim como Deus usou Noé no dilúvio, a qual passou 100 anos, a qual ele falava todo dia, as pessoas não acreditavam. Acreditavam quando fechou, e aí aquelas pessoas se foram. Então, bem assim, são a gente. Então, agradeço a Deus por estar aqui e agradeço por cada uma vida dos irmãos. Então, que cada uma obra de Deus, que Deus venha levantar e que Deus venha trazer as pessoas das ruas. Que Deus venha trazer a cada um e fortalecer sua fé. E que Deus venha usar você pregar. Eu sei que tem vergonha, porque eu não sei. Agora Deus me confirma que você tem. Mas Deus usa aquele que não sabe. Agora Deus torna o improvável se tornar possível. Agora Deus me disse, chegou lá e Deus disse, este é o trago rei novo. Por que o rei novo? Deus renova nossas forças. Deus te usa de novo. Então por que tu tem medo?
foi algo tão grande. Até eu mesmo me impressionei. Eu falei, pastor, eu tenho algo para contar. Aí o pastor disse, guarda comigo. E assim eu guardei. Mas foi grande luta. E naquela luta da provação nós passamos. E mesmo assim, eu ter sido provada a cada dia, mas eu não desisti, eu perseverei na minha fé. A qual até meu irmão tira onda, mas eu nem ligo, ele chama de pastor. Amém. Eu sou pastor, então eu bota festa de cair no WhatsApp. Então assim, amém, creio em Deus, que Deus venha converter, porque ele é abençoado.